continuando falando sobre acomodações, então depois de ter ido, né, pra primeira acomodação, que foi pra mim medonha, eu fui pra um segundo lugar, aonde, tipo, a fachada da casa era bem daquelas tradicionais, assim, com tijolinho mesmo na frente, tinha um quintalzinho na frente, que, tipo, estava tomado de coisas de construção. A casa era muito grande, tipo, eu tive que esperar a corretora, né, por um tempão numa sala. A sala era enorme, gente, enorme. Tinha uns sofazões, assim, tinha uma lareira. Só que, mano, era muito suja. Tipo, muito suja. E segundo o que ela falou, era pra ter uma mulher que limpava toda semana lá a casa. Só que assim, a quantidade de poeira, gente, que tinha pelos cantos não era uma coisa que acumula de uma semana pra outra. Disfarçadamente eu tirei algumas fotos só pra vocês terem uma ideia de como tava o local, gente. Dava até pra deixar recadinho ali no meio do pó. E mesmo que teoricamente eles estavam com uma reforma no porão, que ela falou que estava sendo transformado o porão em duas suítes, ela mesma falou que a obra estava parada fazia algum tempo. Então, assim, aquela poeira, gente, não era uma coisa assim que juntou, tipo, sabe, em uma semana. Era de muito, muito tempo, porque realmente a galera aqui não se preocupa muito em tirar pó. Parece que aqui pó é uma coisa que não existe pra eles, sabe? Eu não sei se era a casa em si ou se era o perfume da moça que também tava lá esperando pra ver o quarto, mas era um cheiro doce, doce, que atacou minha rinite num nível assim, gente, vocês não fazem ideia. Chegou num ponto de estar ali na sala, eu tive que tampar assim o meu nariz e ficar tentando respirar ali pelo meu nariz. Aqui assim assou tudo, porque eu não tava aguentando o cheiro, tipo assim, tava muito adocicado. E eu vi que tinha alguns aparelhinhos colocados assim na tomada, que é exatamente pra exalar ali um cheirinho, e eu não sei se era disso ou se era da moça, porque quando eu saí, né, no final da visita, o Google Maps me mandou pro lado errado. Então eu fui pra um lado e tive que voltar. No que eu voltei, eu passei por essa moça e eu senti esse cheiro adocicado também. Então eu realmente tenho essa dúvida. E daí, assim, né, falando da casa. Então, tinha essa sala muito grande, tinha uma mesa enorme que tava com bastante lixo, tinha uma menina até sentada lá estudando. Não sei nem como é que ela conseguia, sabe, tipo, ficar ali estudando com aquela sujeira ali em cima, tipo, era resto de comida, assim, caixa de pizza, eu acho, sei lá, alguma coisa do tipo. A casa eram dois andares, ou três, não tenho certeza, mais o porão. Tinham dois banheiros, um era super pequenininho e a corretora falou que ninguém usava o banheiro lá de baixo porque era muito pequeno. A cozinha era um tamanho mais ou menos ok, tinha meio que uma ilha ali no meio onde tava a pia e tal. Então tinha um armário, não tinha quintal, só tinha a parte da frente, né, que era um pouquinho afastado, assim, que daria pra colocar um carro, muito embora não tivesse entrada pra carro. E os quartos, acho que eram 10 pessoas que moravam naquela casa, e, tipo, dentro do quarto, gente, era muito estranho. Tinha uma pia de banheiro, assim, sabe? Pra você lavar a mão e tal. Aí ela falou que era um projeto, tipo, era uma planta antiga, né? E antigamente eles colocavam essa pia dentro do quarto. Não entendi exatamente por quê, não sei se realmente era porque as mulheres faziam a higiene pessoal ali de manhã, enfim, mas tinha uma pia dentro do quarto e não era só no quarto onde eu iria alugar. E era um quarto triplo, eu acho também. Era 500 e poucos euros, o quarto com carpê, que é uma coisa que eu tenho problema, né, por conta de rinite. E assim, apesar de toda a sujeira, né, que eu teria que ficar ali limpando bastante pra atacar menos a minha rinite e aquela questão do cheiro doce, até que era um lugar razoável. Então me deu uma acalmada no coração, porque talvez eu conseguiria um lugar bom, entre aspas, né, porque aí achar um lugar bom, bom, bom aqui é bem complicado. E então essa foi a minha segunda visita. Vou contar pra vocês depois do terceiro dia, que acabou culminando em 4 visitas, e daí eu acabei fechando o lugar aonde eu estou morando agora.